O que nós vamos fazer, então, nessa aula é, com relação à vibração livre com amortecimento viscoso, fazer a dedução das equações da velocidade e aceleração para o caso 1, que representa o sistema subamortecido. Nós já vimos que no sistema com amortecimento viscoso, nós temos a dedução da equação do movimento, tá? Nós temos aqui, então, as expressões, temos a solução que sai a partir de uma equação característica que envolve o cálculo 3, né, de equações diferenciais, e a partir de uma série de deduções e de condições de contorno inicial, nós chegamos que para esse caso 1, que é o sistema subamortecido, essa representa, então, a expressão do deslocamento ao longo do tempo, tá? Então, só para lembrar vocês, né, então, ela envolve o fator de amortecimento, envolve a frequência natural, envolve o fator de amortecimento, o tempo, o deslocamento inicial, envolve a velocidade inicial e, assim, uma série, então, de elementos, tá? Mas, principalmente, esses elementos aqui representam, então, a solução da equação do caso 1, sistema subamortecido, tá? Se nós pegarmos essa expressão, tá, e fizermos, por exemplo, o tempo variar, como eu comentei, de 0 até 10 segundos, tá? E nós tivermos todos esses valores já pré-determinados, tá? O zeta, a frequência natural, o x0, a velocidade inicial e assim por diante. Se nós colocarmos o tempo aqui, tá? Nós vamos conseguir, então, achar, para cada tempo, nós conseguimos achar qual é o deslocamento naquele tempo. E aí nós podemos fazer, até mesmo no Excel ou em qualquer outro software, uma tabelinha com o tempo, 1, 2, 3 segundos, e para cada tempo nós podemos colocar aqui, então, qual que é o respectivo X. E aí montarmos um gráfico a partir deste resultado. Aí, então, nós teremos o gráfico do deslocamento em função do tempo, mas nós precisamos também saber qual que é para cada tempo, qual é a velocidade, né? E também precisaríamos saber qual que é a aceleração para fazermos sempre os três gráficos. Gráfico de deslocamento, velocidade e aceleração, e a partir daí, então, simularmos o sistema, modificarmos uma ou outra variável, se for o caso, para adequar ele às nossas necessidades, e aí interpretar os resultados a partir dos gráficos, tá? A gente só vai conseguir ver o movimento dele, a solução completa, ao longo do tempo. E a gente precisa, então, de um gráfico para poder fazer essa análise ao longo do tempo. Então, por isso, é necessário fazer a dedução dessas equações, porque elas não estão prontas nos livros, tá, pessoal? Nós não vamos encontrar nos livros essas deduções aí, tá? Então, essa vai ser a expressão que nós vamos deduzir, vamos derivar ao longo do tempo. E eu coloquei aqui, só para lembrar vocês, que esse fator de amortecimento, então, que nós estamos usando, tá? O livro do Hall, né, ó, se vocês olharem o símbolo é o zeta. Esse é o símbolo que o Hall tem usado, então, para representar o fator de amortecimento, é o zeta. Eu tenho usado o Xi, tá? Tem outros livros que também usam fator. Então, nas deduções que eu vou trabalhar com vocês aqui, eu uso o símbolo Xi, tá? É um pouquinho diferente do zeta, né? Ó, se vocês olharem aqui o símbolo, é um pouquinho diferente do zeta, tá? Mas se vocês enxergarem esses dois símbolos, aqui está o zeta, tá? As deduções que eu vou fazer vai estar o Xi, que são praticamente, representam a mesma variável, tá, pessoal? Eu só coloquei aqui, então, para deixar claro para vocês que eu vou estar usando nas deduções o Xi, e vou falar, então, em Xi, que representa, então, o fator de amortecimento. Então, a dedução, ela começa a partir dessa expressão que nós temos aqui em cima, tá? Então, eu vou passar agora. Então, nessa expressão, pessoal, nós vamos fazer a dedução dela para achar a equação da velocidade inicialmente e depois do tempo.
Só que nós vamos fazer já vamos começar fazendo algumas simplificações para poder tirar essa quantidade imensa de variáveis que tem na equação, tá? Para ficar mais simples de poder trabalhar com a equação. A primeira coisa que nós vamos fazer é aqui, ó, essa variável aqui, ó, tudo isso aqui nós vamos chamar de ômega D. Então, isso é a frequência de amortecimento, tá? Frequência de amortecimento, tá? Então, tanto essa expressão como esta aqui, ó, o que está dentro do seno, né? Seno de ômega D, isso aqui tudo é seno de ômega D vezes o tempo. Então, isso aqui também é o ômega D. Para simplificar e não ficar colocando muita coisa na expressão, nós vamos chamar tudo isso aqui, ó, de uma constante A. Isso aqui é uma constante. Nós vamos calcular, nós temos o x0, temos o xi, então, né, aqui está o zero, nós temos o xi, temos o ômega n, tá? Temos o x0, temos tudo isso aqui, tá? E essa expressão, então, eu vou chamar ela de A, só para poder, durante as derivadas, ficar trabalhando com o A e não com esse conjunto de expressões aí para poder representar o sistema, tá? Então, basicamente, tá? A nossa expressão, ela fica assim, ó. O nosso x dt, ele vai ficar, então, igual a E na menos xi vezes ômega n vezes o tempo, que multiplica, então, x0 vezes cosseno de, abre parênteses, né? Tudo está dentro do parênteses, ômega d vezes o tempo, mais o A, então, ó, toda essa expressão aqui em cima é o A, que multiplica seno de ômega d, entre parênteses, dentro do parênteses do seno, ômega d, vezes o tempo. Tá? Então, a nossa expressão ficou um pouquinho mais simples para ser deduzida. Tá? Então, observem que nessa expressão, nós temos, então, uma multiplicação de duas expressões. Nós temos o cosseno e o seno, que multiplicam um E elevado na xi ômega nt. Tá? E essa expressão, pessoal, nós poderíamos ainda abrir ela para fazer a derivada. Então, nós podemos ter isso aqui, ó. Vamos colocar aqui, igual a E elevado na menos xi vezes ômega n t, que multiplica, eu vou fazer a multiplicação dos termos, né? Que multiplica x0 cosseno na ômega d vezes o tempo, fechou? Ó, uma multiplicação. E aqui agora eu vou multiplicar nesse lado aqui, ó. É um mais, aqui é um mais, né? Mais, então, E na menos xi ômega n t, que multiplica, então, o A vezes seno de ômega d vezes o tempo t. Ok? Então, observem que ficou duas parcelas dessa equação. Tá? Ficou duas parcelas da equação. A primeira parcela ficou como sendo esse valor aqui. Ó. Deixa eu colocar uma outra cor. Então, isso aqui ficou a primeira parcela. Ela tem duas parcelas de multiplicações. Ó. Isso aqui é a primeira parcela, né? E essa aqui, então, é a segunda. Ó. É uma soma de duas parcelas da equação, né, lá de cima. Já bastante simplificada, então, porque nós tiramos todo aquilo, o que era constante, colocamos o ômega d e assim por diante. Tá? Observem que nessa expressão que está associada com a exponencial, com o e, isso aqui é o ômega n, que é a frequência natural, e dentro dos cossenos e senos, ó, nós temos o ômega d, que é a frequência amortecida. Tá? Então, nas duas parcelas, nós temos, então, essas condições aí. Fechou? Bom, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver cada uma dessas parcelas individualmente, para ter mais, para ficar mais limpo o cálculo, tá? E depois a gente soma a derivada da parcela 1 e soma a derivada da parcela 2. Só que, se nós observarmos
essas parcelas, tanto a parcela 1 como a parcela 2, nós vamos derivar a expressão em função do tempo, para acharmos a velocidade e depois a aceleração. Então, aqui, ó, nós temos o tempo nessa expressão, quer dizer, o E, na xi ômega nt, o T está aqui, ó, ele é uma função que multiplica outra função que tem o T. Ó. Aqui também tem o T. A mesma coisa na segunda parcela. Eu tenho o tempo aqui, uma função, então, que é o E de ômega nt, vezes uma outra função, que é o A seno de ômega d, e tem o tempo dentro do seno. Então, quando eu tenho duas equações que se multiplicam, né, no caso aqui, o E elevado e o x0 cosseno, são duas, ali nós temos para cada, nós temos duas parcelas que têm o tempo junto. E aí, se nós voltarmos lá no cálculo, essa condição, né, ela vem assim, ó, se eu tenho uma função y igual a vezes b, então, por exemplo, a parcela a poderia ser essa parcela aqui na primeira expressão. Este fator aqui é a parcela a, e a parcela b seria este fator aqui, ó, parcela b. Quando eu tenho multiplicação de duas parcelas numa equação, tá, a gente usa a derivada por partes. E essa derivada por partes, né, o y, então aqui, ó, ele é igual ao a linha. A gente faz a derivada primeiro da primeira parcela e multiplica a segunda parcela sem derivar ela, tá? E depois a gente faz a derivada da segunda parcela, b', né? E multiplica com a primeira parcela sem derivar. Então, isso aqui é, né, a gente faz a derivada por partes, né? A gente faz a derivada por partes. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Tá? Nós vamos fazer a derivada por partes dessa expressão. Vai dar uma coisa grande, tá? Porque cada parcela dessa aqui, a parcela 1 e a 2, eu preciso fazer isso aqui, ó, né? Para as parcelas, vou colocar aqui, para as parcelas 1 e 2. Então, nós vamos fazer essa derivada por partes para a parcela número 1 e depois para a parcela 2. Fechou? Então, vamos começar, né, essa derivada para a parcela 1. Depois nós somamos as duas, certo? Parcela 1 e parcela 2, para ter o resultado final. Então, vamos começar isso para a parcela 1. Então, essa aqui, a 1 e a 2. Vamos começar, então, para a parcela 1. E aí vamos derivar, então, a parcela 1, tá? Então, essa primeira parcela, nós podíamos até chamar ela aqui... Não, deixa quieto, vamos chamar de x mesmo, tá? Então, essa parcela que eu tenho aqui, o x, então, só vamos colocar aqui, repetir ela aqui de novo. O x dt, ele é igual, né, a e, vou colocar aqui, e na menos si ômega nt, que multiplica x0 vezes cosseno de ômega d vezes o tempo t. Então, eu vou derivar essa parcela, então, tá? Então, esta vai ser para essa parcela aí. Este aqui, ó, é o fator A e este aqui é o fator B. Aqui dá derivada por partes, tá? Então, na derivada por partes, eu vou chamar o A e o B. E aí, então, vamos fazer a derivada. Ó. Então, conforme eu coloquei aqui em cima na derivada por partes, eu vou fazer a derivada da primeira expressão, a derivada, vezes o B sem derivar. Depois o A sem derivar e o B derivado. E isso são as duas parcelas. Então, este dx, eu vou chamar então dx sobre dt, nós vamos fazer a derivada em relação ao tempo, então vai ser igual. Vamos acompanhar lá pela derivada por partes, então. Primeiro, aqui em cima,
Primeiro, vamos fazer a derivada do A e multiplicar pelo B sem derivar. Então, a parcela A é E elevado na menos xi ômega n t. Quando eu derivar essa exponencial, eu pego aquilo que é constante lá em cima do exponencial e que está multiplicando com o tempo e multiplico aqui embaixo. Então, fica menos a derivada da menos xi ômega n, então, que é a constante que está aqui, ó, isso aqui é constante, né? Essa parcelinha aqui é constante, que multiplica E na menos xi ômega n t. Isso aqui representa, então, isso aí representa, então, a primeira, o A', a primeira parcela. Essa aqui é a parte B, então. Primeira parcela, certo? E vou multiplicar com a segunda parcela B sem derivar ela. Vezes x0, então, vezes cosseno de ômega d, vezes o tempo t. Então, ó, essa eu derivei. Tá? A primeira parcela A eu derivei e a segunda parcela eu não derivei. E vou somar, deixa eu também com calma aqui, deixa eu tirar esse A daqui, vou colocar ele lá em cima. Esse é o A, parcela A. E agora eu vou fazer a segunda parcela. Vamos voltar lá em cima na equação por partes. Ó. Eu vou manter a primeira parcela sem derivar, o A, e vou derivar agora a segunda parcela. Então, vou fazer o seguinte. Ó. Derivada de cosseno. O que é a derivada de cosseno? Vou fazer aqui, vou colocar aqui por enquanto um mais, mas vou deixar um espaçozinho para colocar o sinal depois, tá? Então, ó, a derivada do cosseno, eu estou derivando agora o cosseno de ômega d. Então, a derivada do cosseno é menos seno. Então, eu vou pegar o menos do menos cosseno, menos seno, e já vou colocar aqui na frente. Então, deixa eu tirar mesmo isso aqui. Ó. Derivada de cosseno é menos seno. Então, já vou colocar o sinal menos na frente aqui. Tá? Menos. Esse menos, então, é da derivada, do cosseno. E quando eu derivo o cosseno, fica seno de ômega d vezes o tempo. Só que eu tenho que derivar também o arco, né? O arco é ômega d vezes t. Então, se eu derivar o arco, aqui na frente vai acabar acontecendo que vai aparecer aqui o ômega d. Ômega d, que multiplica, então, o x0, que está na frente do cosseno, que multiplica, então, a derivada do cosseno, que é seno de ômega d. Então, essa é a derivada, né, do nosso cosseno. Então, eu derivei o B'. Derivei o B'. Tá? E tudo isso multiplica a parcela A que não foi derivada, ó, que multiplica E na menos xi ômega n vezes o tempo t. Então, este aqui, vou colocar aqui em verde, aqui para nós não esquecermos, tá? Ó, isso aqui é o A', e isso aqui é o B. Aqui está o B', e aqui está o A, da equação da derivada por partes. Tá? Menos xi, ômega nt, negativo, x0, ômega d, seno de ômega dt. Então, já temos a primeira derivada, então, tá, pessoal? Então, vamos reescrevê-la aqui de novo, tá? Já que esse dx sobre dt, ele vai ser igual a menos, então, a primeira parte, vou deixar já meio pronto aqui, menos xi, aqui é ômega n, né? Não podemos esquecer, xi ômega n, vezes e na menos xi
ômega nt, vezes x0, cosseno de ômega d vezes t, menos, vou colocar aqui na frente o e também, né? Menos e, elevado na menos psi ômega nt, que multiplica, então, aqui, a parcela x0 ômega d vezes seno de ômega d vezes o tempo t. Fechou? Então, essa expressão aqui é a primeira derivada referente à primeira parcela, que é essa aqui, ó. Essa parcela aqui, então. Isso aqui representa, então, a primeira derivada da primeira parcela. Fechou? Agora nós vamos derivar essa segunda parcela. Tá? Nós vamos fazer a mesma coisa para a parcela 2, que agora é essa aqui, uma multiplicação de duas partes, né, que tem tempo, e vamos fazer algo similar. Então, depois que eu derivar essa, eu somo, então, com essa parcela 1. Tá? Vamos pegar, pessoal, a segunda parcela. Então, a segunda parcela, agora, é essa aqui, ó, e essa parcela aqui. Nós vamos pegar ela e vamos, então, fazer a respectiva derivada dela. Parcela 2, temos, então. A parcela 2, então, é essa aqui, ó. O x de t da parcela 2, ele é igual ao e na menos psi ômega n vezes o tempo t, que multiplica a constante a vezes seno de ômega d vezes o tempo t. Então, essa é a segunda parcela. E nós vamos chamar, então, esta segunda parcela do seguinte, ó. Esse termo aqui em cima, eu vou chamar, então, do termo A, essa parcela aqui de A e essa aqui de B. Nós sabemos que a derivada por partes sempre é assim. Y igual a vezes B. A derivada, então, é a derivada de A vezes B, mais a derivada de A vezes B'. Então, essa é a derivada por partes. Então, A e B, nós podemos, então, fazer a respectiva derivada, então, disso aí. Tá? Então, a segunda parcela, então, é E na menos psi, ômega nt, vezes A, sendo ômega d vezes T. Então, a derivada disso, tá? Dx sobre dt, é igual, então, ao quê? Vou pegar a primeira parcela e derivar ela, o a linha. Então, a primeira parcela é toda essa aqui, ó. Eu faço, então, essa parte aqui é constante, é uma constante, psi ômega n. Então, eu pego ela e levo junto com o seu sinal lá para baixo, multiplicando, né, a exponencial, menos psi ômega n, né, que multiplica e na menos psi ômega n vezes o tempo t. Então, é o a'. E faço vezes b. A parcela b é vezes a vezes seno de ômega d vezes t. Primeira parcela, então, está pronta aqui, ó. Primeira parte está pronta. Agora eu vou somar aqui, eu vou colocar por enquanto um sinal positivo aqui, tá? Não vou colocar sinal. Vou somar a segunda parcela, que depende do sinal, então, que eu vou ter aí, tá? Então, ó, vou colocar um mais aqui, mais. Depois eu apago se for necessário. A primeira, vou fazer o A. O A é constante. Então, vou pegar a primeira parcela, que é o E, elevado na menos psi ômega nt, que é a parcela A. Eu não derivei ela.
vezes a derivada, então, da segunda parcela, que é o B. Agora o B'. B'. Derivada de seno, o que que é? Derivada de seno é cosseno e vezes o ômega d que está dentro do arco. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O A é a constante que está aqui. Vou colocar o A aqui. Vou multiplicar, então, pelo derivada do arco de dentro aqui, ó. Então, vezes ômega d. E derivada de seno é cosseno. Então, vezes cosseno de ômega d vezes t. Tá? Então, vejam que ficou esse valor. E como a derivada de seno é mais cosseno, é positiva, né? Mais cosseno, então aqui na frente não realmente fica o sinal positivo. Então, fica mais E na xi ômega nt vezes o A vezes ômega d vezes cosseno de ômega d vezes t. Tá aí, então, a derivada então, da segunda parcela. Então, agora eu tenho as duas parcelas, da 1 e da parte 2. Então, essa aqui é a parte 2. Que agora eu vou somar. O x de t é o 1 mais o 2. Para poder achar a equação final desse movimento. Tá? Fechou? Alguma dúvida nessas derivadas, pessoal? Tá? Então, agora vamos fazer o 1 mais o 2, que representa, então, o x total, o dx sobre dt total, né? Que representa, então, dx sobre dt. Que representa, então, o dx sobre dt do movimento total. Fechou? Então, dx sobre dt representa, então, o x velocidade, a velocidade. É o quê? Vou somar tudo isso. Vejam que, pessoal, todas as parcelas deste resultado aqui, ó, aqui eu tenho, né, o xi ômega n, aliás, eu tenho o e xi na ômega n, tá? Na realidade, a gente vai fazendo o seguinte, nós vamos agora colocar em evidência alguns termos, ó. Todas as parcelas, ó, aqui tem o e xi ômega nt multiplicando essa parcela, aqui também tem o e xi na ômega nt multiplicando essa parcela, e na equação anterior, ó, também, ó, existe o e xi ômega n multiplicando essa parcela, e também aqui, ó, multiplicando a parcela. Então, para poder simplificar tudo isso, vamos colocar em evidência esse e xi ômega n e vamos só levar os outros valores que estão multiplicando as respectivas equações, tá? Então, assim, ó, vamos colocar em evidência o E elevado na menos xi ômega n t, que está multiplicando todos os fatores, e ele vai multiplicar, então, todos os fatores. Tá? Então, quais são esses fatores? Vezes, então, o quê? Então, vamos começar pela primeira expressão. Ó. Na primeira expressão, eu tenho tudo isso aqui. Ó. Esse fator aqui, ó, multiplica esse. Então, esse aqui eu coloquei em evidência. E na outra expressão, eu tenho isso aqui. Ó. Então, vamos colocar lá em evidência lá o quê? Isso aqui. Ó. Essa primeira expressão, então, ó, que está colocada aí destacada, vai ficar o seguinte, ó, menos xi ômega n vezes x0
cosseno de ômega d vezes o tempo t, que é a primeira parcela. E a segunda parcela da expressão da parte 1 é menos o x0, que multiplica o ômega d, que multiplica seno de ômega d vezes t. Então, essa segunda parcela que eu coloquei aqui, eu vou voltar para trás só um pouquinho, é isso aqui, ó. X ômega d seno de ômega d vezes t. Tá? E o sinal é negativo. Aqui negativo. Fechou? Então, é a segunda parcela desta, é o segundo elemento da parcela 1 da expressão. Agora, vou colocar essa que está aqui em cima. Vou somar a segunda parcela. Então, na segunda parcela, eu tenho isso aqui, ó. Como eu já coloquei em evidência o E na xi ômega nt, ó, vou destacar aqui em verde. Ó. É esta parcela negativa que multiplica a cosseno de ômega d vezes t. Então, ela vai na sequência. O sinal é negativo, então, menos oxi ômega n, ômega n, que multiplica o A, vezes seno de ômega d vezes t, que é essa parcela verde que eu destaquei aqui em cima. É essa parcelinha aqui, essa multiplicação aqui, ó, verde. Então, fica menos xi ômega n A vezes seno de ômega d vezes t. E mais a segunda parcelinha agora aqui, ó, que é essa aqui, ó. Vou colocar aqui novamente em verde. Vou multiplicar isso, toda ela, a ômega d, que multiplica cosseno de ômega d vezes t. Essa multiplicação aqui, ó. Tá? Então, é a última que eu vou colocar nessa soma. É positiva, então é mais A, que multiplica ômega d, vezes cosseno de ômega d, vezes o tempo t. Como não tem mais nada, posso fechar aqui o colchetes, que é tudo isso aí. Ó. Tá aí, então, né, essa nossa derivada aí. Tá? Então, fechamos essa derivada aí. Mas ainda a gente pode simplificar um pouco isso para poder colocar lá no Excel depois, de forma um pouquinho mais simplificada, tá? Então, vejam que nessa expressão eu tenho cosseno de ômega d vezes t e seno de ômega d vezes t. Então, nós podemos colocar em evidência esse cosseno e seno, colocar ele em evidência. Vamos colocar em evidência, então, o cosseno de ômega d vezes t, que tem duas parcelas. Ó. Aqui eu tenho cosseno de ômega d vezes o tempo t, e aqui também eu tenho o cosseno de ômega d vezes t. Então, vamos colocar essas parcelas em evidência, que vai ficar mais fácil depois fazer a dedução, né, da equação da aceleração. E depois vamos colocar também em evidência essas parcelas do seno. Aqui eu tenho seno e aqui eu tenho seno de ômega d vezes t. Tá? Então, nós vamos colocar em evidência as parcelas amarela e verde para simplificar um pouco a próxima dedução, que é a dedução da equação da aceleração. Então, ó, dx sobre dt, dx sobre dt é igual a t
que multiplica menos psi ômega n vezes t, que multiplica, tá? Abre colchetes. Primeira parcela aqui, ó. Então, vou colocar em evidência cosseno de ômega d vezes t, que multiplica o seguinte, ó. Onde é que tem cosseno? Ó? Tem aqui e tem essa partezinha aqui, ó. Então, o que eu posso fazer? Como aqui é a primeira parcela lá, aqui, ó, a primeira parcela lá no final da equação, ela é positiva, eu vou fazer o seguinte, ó, multiplica A vezes ômega D, e essa segunda parcela aqui, ó, que está a primeira parcela amarela que está aqui na frente, ó, que é uma constante, menos psi ômega n vezes x0. Ó, ficou assim. Ó. Então, coloquei o cosseno em evidência, ficou ômega d menos psi ômega n x0, que multiplica o cosseno de ômega d. Vamos colocar o seno em evidência agora. Tá? O seno em evidência. Observem que no seno, sempre onde eu tenho o verde aqui marcado, eles são negativos. Ó. Aqui é negativo, então, e aqui também é negativo onde tem o seno. Então, já vamos colocar menos aqui, e vamos colocar seno de ômega d vezes t, multiplicando, então, agora, isso aqui, ó. Agora é uma soma. Então, eu vou chamar aqui, então, essa primeira parte aqui em cima, ó, x0 vezes ômega d. E a segunda parcela, que agora, como eu coloquei o menos na frente do seno, né, vai ser essa segunda parcela aqui, ó, vai ficar positiva, mais psi ômega n vezes o A. Fechei aqui. E fechei também o colchete. Simplificamos um pouquinho a expressão, pessoal. Simplificamos um pouquinho a expressão. Tá? Então, por quê? Por que nós simplificamos um pouquinho a expressão? Então, só para nós já definirmos. Essa vai ser a equação da minha velocidade. Essa é a equação da minha velocidade. Tá? Então, eu já posso agora simular ao longo do tempo a velocidade, porque eu tenho já ela colocada aí. Tá? Só que, para simplificar um pouquinho mais, vamos fazer o seguinte. Ó. O que é constante aí? Ó? Tudo isso aqui, ó, é uma constante. Vou chamar ela de B. Já tenho a A lá no começo, né? Essa vai ser a constante B. E tudo isso aqui, o que multiplica o seno, é uma constante que eu vou chamar, então, de C. No Excel, a gente pega o quê? B faz B igual a toda essa constante A, ômega D, menos psi, menos x0. Esse é o B. Então, fica fácil de... Pega uma célula do Excel e calcula o B, calcula o C. Tá? Para simplificar esses cálculos todos, né? E aí, então, esta expressão fica o seguinte, ó. Toda essa expressão, então, resulta nisso, ó. O dx sobre dt é igual a e na menos psi ômega n t, que multiplica, então, cosseno vezes b menos seno vezes t, que multiplica c. Tá aí, então, esta derivada, então. Tá? Então, isso é a equação da velocidade. Fechou?
Então, ela agora, tá, é uma expressão, então, que vai ser usada, então, para derivar agora a aceleração. Agora, nós vamos pegar essa equação da velocidade e dividir novamente em duas parcelas e fazer novamente a equação das derivadas da equação da aceleração agora. Lembrando que B, C e A são constantes que dependem das variáveis do problema. Vamos agora achar as equações da aceleração. Só vou repetir aqui de novo aquela expressão, enquanto que o x dt é igual. Deixa eu copiar novamente aquela expressão anterior. Já vou abrir elas aqui, ó. Já vou colocar aqui abrindo a equação. Então, pessoal, eu abri aqui novamente as duas expressões. Isso aqui é velocidade. Abri então essa equação para nós fazermos agora novamente as derivadas por parte novamente, tá? Vamos ter que fazer novamente as derivadas por parte. Agora deste nova equação. Eu perdi o computador lateral aqui de novo. Ele desligou sozinho de novo. Está pedindo água já, né? Aí eu não enxergo se eu estou passando alguma coisa para vocês aí. Mas então nós vamos fazer essa derivada de novo, tá? Nós vamos dividir novamente em duas etapas, né? E vamos fazer tudo isso de novo. A primeira etapa diz respeito, então, a essa partezinha aqui, ó. Essa vai ser a primeira, novamente. E essa vai ser a segunda parte. Sempre temos que fazer, descrever sempre da melhor forma possível toda essa dedução aí, tá? Então, para a derivada da primeira da parcela é essa aqui, ó, tá? Então, a primeira parcela então vai ser a seguinte, ó, a derivada da primeira parcela. Então, a primeira parcela fica. Se nós pegarmos então essa parcela de cima, vamos chamar essa partezinha aqui de A e essa partezinha de B. Então, Y é A' vezes B mais B' vezes A, derivada por partes. Então, nós vamos agora fazer a derivada segunda, né? Então, nós estamos aqui na derivada segunda. Então, dx sobre dt é igual, da primeira parte, derivo o A'. Então, fica menos si ômega n vezes t, xi ômega n, vezes o e na menos xi ômega n t. Tudo isso que multiplica o b sem derivar, vezes cosseno de ômega d vezes t, vezes o bzão, que é constante. Vou agora fazer a segunda parcela, essa aqui, mais. Vou colocar aqui o mais, depois eu vejo se é menos, né? Mais. Derivada de seno, cosseno, desculpe, aqui, eu estou nessa aqui, ó. Eu estou aqui. Derivada de cosseno, é essa parcela aqui, desculpe, aqui, ó. Derivada de cosseno é menos seno. Então, fica, o sinal vai ser negativo, então, ao invés do mais, eu vou usar um menos, então já vou colocar aí o menos. Menos, então, da derivada do cosseno é menos seno. Eu mantenho o A, vou manter o A, vou deixar já na ordem aqui. O A eu não altero, fica E na menos xi ômega n vezes t, e multiplico pelo B'. O B', então, é a derivada de cosseno, que é menos seno. Então, a derivada do arco fica ômega d, em termos do cosseno, vezes o seno de ômega d vezes t. Tá? E ainda tem a constante b. Vou colocar aqui no meio o b também multiplicando aqui, ó. Ômega d vezes b, e multiplica seno de ômega d vezes t. Então, isso é a segunda parcela da minha
da minha derivada por partes. Fechou? Então, menos E, sinão menos T, ômega D vezes B, seno de ômega D vezes T. A segunda parcela, acho que vai dar para fazer aqui já, automaticamente vai dar para fazer aqui. A segunda parcela, então, fica então o seguinte. Vamos fazer novamente a derivada agora da segunda parcela. O Y é a linha vezes B mais A vezes B'. Essa é a derivada por partes. Agora, esse termo aqui é o A e esse termo aqui é o B. Então, da mesma forma como fizemos antes, a derivada, então, essa parcela dx sobre dt é igual ao quê? Vamos pegar as parcelas. A primeira parcela, a linha, é essa parcela aqui, ó, tá? É negativo. Certo? Então, vai ficar o quê? Ó, negativo, e aqui tem um negativo, ó. Então, quando esse menos se passar multiplicando aquele menos lá embaixo, fica positivo. Então, vai ficar menos, vai ficar agora positivo, si ômega n, mais si ômega n, mais si ômega n, que multiplica E na menos si ômega nt, derivei a linha, derivei A, vezes o B sem derivar. Seno de ômega d vezes t, que multiplica a constante c. Fiz a primeira parcela, então, da derivada. Vamos fazer a segunda parcela da derivada agora. É derivar, deixar o e constante, então vou colocar aqui. O a, então, não altera, fica menos por enquanto, vou deixar o sinal menos. E na menos si ômega nt, que é o A, não derivei o A, vezes a derivada do B. Derivada do seno é o quê? Derivada de seno menos cosseno. Desculpa, derivada de seno é cosseno. Então, vai ficar o seguinte. A segunda parcela fica isto aqui, vezes seno. Vou derivar o A, ômega D, que já multiplica o ômega D, né? Que multiplica o ômega D. Estou derivando o B'. Então, lá em cima. Começamos a se atrapalhar aqui nos cálculos, está ficando cansativo, tanto para mim quanto para vocês, né? É lá em cima. Lá em cima, eu estou derivando essa expressão aqui, ó. Então, ômega D, que multiplica o C, tem o C também multiplicando aqui, vezes o fator C, que multiplica, então, cosseno de ômega D vezes T. Então, a segunda parcela, então, é essa aí. Fechou, então? Com a segunda derivada por partes, então. Fechou. Tá? Então, essa é a segunda parcela. Então, nós novamente vamos somar as duas parcelas, colocando em evidência o cosseno e o seno, tá? Para ficar igual à forma anterior, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Né? Vamos somar as duas parcelas. dx sobre dt, que representa, então, a aceleração ao longo do é igual à soma da parcela 1 mais a parcela 2. Então, isso resulta, já colocando tudo isso em evidência, vamos chegar neste resultado aqui, que é o próximo slide, então, que nós temos. Tá? Por fim, então, temos o seguinte. Então, somando as parcelas 1 e 2, temos. E já colocando também em evidência o seno e o cosseno, tá? Nós chegamos, então, a esses valores aqui. Ó. Então, a aceleração, ela vai ser igual a E elevado na menos si ômega n t, que multiplica, abre chaves, menos cosseno de ômega d vezes t, que multiplica ômega d vezes c, mais si ômega n vezes b, mais a parcela do seno, então,
seno de ômega D vezes T, e multiplica a parcela Xi ômega N vezes C ômega D vezes B. Essa, então, pessoal, é a nossa expressão para a aceleração, né, do sistema. Equação da aceleração. Então, nós temos 3 expressões que agora permitem, então, nós fazermos os gráficos desse movimento. Tá? Então, as 3 expressões são função do tempo. Tá? E aí nós podemos fazer esse tempo variar de 0 a 20, a 10, a 15 segundos e calcular o respectivo x, velocidade, x ponto, e a aceleração, x dois pontos. Fazendo, então, até mesmo no Excel, a gente pode fazer os gráficos dessas vibrações para nós podermos fazer as simulações necessárias nos nossos sistemas. Tá? Então, vamos conseguir somente se tivermos os resultados. Né? Então, vejam, pessoal, que o caminho é por aí. Nos livros, tá? É difícil vocês terem esses resultados nos livros, tá? É difícil. Ou é apresentado somente o resultado final, ou às vezes não tem. O sujeito só dá a equação ao longo do tempo, ao longo da equação do deslocamento, né? O autor dá a equação do deslocamento, né? Mas não dá as equações de velocidade e aceleração que a gente precisa. Tá? E aí, então, a gente tem que fazer a derivada, né? Para poder fazer a simulação, então, de acordo com o tipo de movimento. Tá? Então, isso vale para o sistema subamortecido, que talvez de todos eles é o que envolve mais desenvolvimento matemático, né, do que os outros movimentos. Lembrando que essas equações principais saíram do livro de vibrações mecânicas do Hall. Tá?